Né? Então eles falaram, olha, a gente optou por manter a taxa de juros em 10,5%, mas a gente aumentou a cautela. Então a gente manteve os juros, mas aumentou a cautela. Como uma forma de você estimular a economia que, como eu falei, está patinando no curto prazo. Então, o Xi Jinping está focando tanto no curto quanto no longo prazo. Então, a gente vê que essa agência tem ficado muito sobrecarregada com um número recorde de catástrofes de bilhões de dólares e uma missão que foi expandida, né? E o Copom, hein? No Terraço Cast de número 439. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 5 de agosto de 2024, em Ourinhos, dia em que Rebeca Andrade se tornou a pessoa mais vitoriosa da história do Brasil em Jogos Olímpicos, tendo agora 6 medalhas no total. Parabéns, Rebeca, e muito obrigado por fazer o Brasil inteiro e inclusive essa voz se emocionar bastante em pleno expediente ouvindo o hino do Brasil. Enfim, estamos todos aqui para o 439 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Estão comigo hoje elas que formam o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela. Ela, mulher do tempo sem tempo, que veio contar pra vocês sobre o quê? Sobre o clima, né, gente? Que é só isso que a gente fala aqui. Às vezes a gente fala umas coisas aí de investimento de mulher e tal, mas o que a gente mais fala aqui é do clima, né? E como é que tá o clima nesse momento? O clima nesse momento está, não sei dizer, gente. Não sei, porque eu estou o quê? Morta com farofa, pós super quarta, né? Eu falo super quarta, mas assim, gente, cá entre nós. Eu não cubro funk, né? Eu não cubro Estados Unidos e tal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o que os coleguinhas escrevem, né? E é isso. E fazer aquele belo freerider, né? Mas mesmo assim, né? Entre acompanhar aí as Olimpíadas, ver o show que a gente tá vendo ali com as nossas ginastas, tentar acompanhar todo mundo lá nas ondas, né? Do surf, no esquente. E acompanhar também a decisão de política monetária. E tudo isso no fim do mês torna o tempo um pouco complicado, né? Um tempo nebuloso, né? Mas é claro que, como eu sei que vocês vieram todos aqui pra ouvir sobre o tempo, eu devo dizer que hoje foi um belo dia de inverno, né? Finalmente a gente teve um clássico. Foi um clássico dia que começou geladaço, né? Então, versão Raquel saindo de casa toda encapotada, versão Raquel das 6 da manhã. E aí a versão da Raquel ao meio-dia indo almoçar passando calor, porque sempre vem aquele será que vai estar frio? E na verdade a gente nunca aprende que não tá frio, que tá sol e que a gente vai morrer de calor, principalmente andando a passos rápidos, atrasados, como sempre, né? Vamos suar. E é isso, né? Olhando pra frente, eu acho que teremos, né? Olhando adiante, teremos mais alguns dias típicos de inverno, que a gente tava cansado, né? São Pedro tava um pouco confuso, mas acho que ele já deu uma recuperada aí nos censos e tá mandando pra gente aqui aquele típico inverno paulistano. Uma salada de coisas para ficar de olho. Sorte a sua que você conta com esse belíssimo podcast para te ajudar, ao menos nos assuntos de economia e política. Fala, Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Aqui é a Renata de volta, trazendo como sempre para vocês o Boletim Internacional. E essa semana a gente vai para a China. A gente, como eu estava falando, né, no último podcast, eu e o Caio, a gente combinou de falar mais de economia e menos de política. Eu acho que tem mais interesse para vocês também, né? Porque afinal o podcast aqui, o Terraço Cast, é um podcast de economia, basicamente. No Boletim Internacional eu falo um pouco de política, um pouco de economia, mas política tá muito difícil, muito complicado. A gente tá vendo agora nessa situação na Venezuela, a suspeita de fraudes na eleição, toda essa questão aí da ditadura do Maduro. Então acho que não vale a pena a gente... Eu acho que a economia acaba trazendo informações aí, a gente consegue fazer uma análise um pouco mais isenta, um pouco mais interessante aí para os nossos ouvintes. Então eu combinei com o Caio, essa semana a gente vai lá para a China falar um pouco de que o Xi Jinping está fazendo aí para vencer os problemas, né, para desenvolver a economia chinesa, né? As últimas vezes que a gente falou de economia da China aqui no podcast, eu tenho comentado bastante com vocês, né, da crise, principalmente no setor imobiliário, né? A China que teve aí um crescimento estupendo nas primeiras décadas aí, né, desse nosso século XXI. Principalmente depois da pandemia, quando teve aquela política, né, de Covid-0, a economia da China vem patinando, tem tido dificuldade aí para recuperar aquela, né, exuberância que a gente via aí, principalmente nos primeiros anos do século, antes da pandemia. E o Xi Jinping aí, a gente vai falar um pouco hoje de quais são as estratégias dele para retomar, né, esse crescimento da economia chinesa. É bom a gente tirar um pouco do foco, ou talvez hiperfoco, da América Latina para olhar
a segunda maior economia do mundo um pouquinho. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Fala, Caio e meus queridos amigos terraceiros, como vocês estão? Eu sempre pergunto isso, mas vocês não me respondem por aqui, né? Eu quero ver todo mundo respondendo lá nas redes do Terraço. Como vocês estão? Se estão gostando do nosso querido podcast? E vamos para mais uma semana. Verdade, respondam, vamos interagir. Resgatar os bons tempos de interação com você que nos ouve toda semana. Time completo em campo, vamos ao 4-3-9. Raquel, quais foram os recados do Banco Central na última reunião do Copom? E é isso mesmo, Caio Augusto. Hoje tivemos super quarta, né? Eu já dei uma antecipada aí pra vocês, né? Pra não segurar a galera, né, que não consegue segurar a ansiedade. E sim, meu caro Caio Augusto, minhas caras companheiras de podcast, Renata e Fê, que eu acho que estão aí comigo hoje. Eu devo dizer que eu não sei se estão aí comigo hoje, porque no momento em que eu gravo esse podcast, no dia 31 de julho, eu ainda não sei exatamente quais serão as outras pautas, mas eu espero ter a companhia das minhas queridas companheiras de podcast. E vamos contar aí pra vocês o que rolou nessa super quarta, gente. Rolou, né, duas decisões, então, de política monetária lá nos Estados Unidos com o FONC, que é o Comitê de Política Monetária Americano, do Banco Central Americano, que é o Fed, e também rolou decisão do Brasil, né, aqui no Copom, Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central. Também, aliás, gente, rolou decisão do Banco Central japonês, o BOJ, né. Eu vou comentar um pouco, porque é isso, né? A gente tá aqui cansado, tá? O cérebro já pifou, mas por que não adicionar mais um tópico? Esse tópico, né, ali, vamos começar pelo Banco Central do Japão, que é rapidinho, porque eu sei menos, né, gente? Foi uma decisão que acabou impactando, né, acabou surpreendendo os mercados, os analistas, porque o pessoal achava que o Banco Central japonês ia seguir na mesma, que foi o que aconteceu com o Banco Central brasileiro e o americano, e na verdade porque eles seguem na mesma há muito tempo, né? O Banco Central japonês briga contra a inflação baixa há muito tempo, a deflação antes da pandemia, depois a inflação baixa, mas nos últimos meses, né, sei lá, de uns 6 meses pra cá, no pós-pandemia, eles começaram a flertar com uma inflação que estava subindo, inflação de serviços subindo, o pessoal lá vendo uma coisa que não viam há muito tempo, que é a inflação pressionada. E também, além da inflação mais pressionada, o ien tá muito, muito desvalorizado, né? E eles queriam, principalmente com os outros bancos centrais de países desenvolvidos com juros super altos, o ien tava muito, muito fraco, né? E isso tava começando a impactar a economia japonesa, né? A gente tava vendo aí, o Japão depende muito de importações para diversas coisas, inclusive alimentos. E como a moeda é muito enfraquecida, isso tava batendo tanto na inflação quanto, enfim, no poder de compra das famílias em itens super essenciais. Isso estava trazendo um certo desconforto ali para o Banco Central. E, enfim, e para os gestores, né, os policy makers de uma maneira geral ali no Japão. E aí eles começaram a intervir no câmbio, né, pra tentar, então, quando tinha dia assim, veio dado de mercado de trabalho americano mais fraco do que o esperado, então o dólar enfraquecia, eles iam lá e intervinham no mercado para impulsionar ainda mais o movimento de fortalecimento do ien. Enfim, eles já estavam fazendo isso e aí agora começaram a mexer nos juros. Eles elevaram a taxa de juros aí em 0,25 pontos percentuais e anunciaram que vão reduzir o programa de compra de ativos, né? Eles ainda estavam fazendo compra de ativos, gente. Ainda estavam comprando ativos no mercado, que era algo que eles faziam há muitos anos já. Eles basicamente inventaram isso, né? Foram os primeiros a realmente usar isso como ferramenta de política monetária, o quantitative easing ainda. Não tightening, gente. Easing. Ou seja, comprando, né? Tirando títulos aí para aumentar a liquidez. Bem na contramão do resto do mundo. Mas é isso. Então o Banco Central japonês surpreendeu a todos e acabou impactando moedas aí no mundo inteiro, né? O Japão não deixa de ser uma economia bem relevante, mas também, não sei porque eu resolvi falar desse tema, gente, é isso, né? Vamos lá, falar de um outro tema. Porque estava impactando bastante moedas de países emergentes, porque é o que eu entendi, esse tema é um pouco complexo, né? Mas é o que eu entendi é o seguinte, quando muitos investidores querem investir numa taxa de juros, eu quero investir aqui no juro em reais, né? O juro brasileiro tá alto e tal, mas quando você faz esse movimento, ou você compra mesmo, vou lá comprar título, né? Vou comprar uma ETNB. Ou se você quer fazer um trade, você tem que comprar nas duas pontas. Você tem que vender numa ponta e comprar na outra. E aí, o que normalmente os traders faziam, né? Os investidores? Eles compravam a ponta ali dos juros brasileiros e na outra ponta, eles ficavam nos juros japoneses. Por quê? Porque o juro japonês ficava lá, abaixo, zero,
né? E era isso, eles não perdiam nada, era quase que uma outra ponta neutra, que não acontecia nada com os juros japoneses nem com o ien. E aí o que aconteceu? O Banco Central começou a intervir, aí agora eles subiram juros, e isso começou a pressionar muito as moedas emergentes, porque, o outro lado do trade, que era pra estar zerado, começou a fazer diferença, começou a subir. E aí isso começou a pressionar, muita gente começou a se desfazer dessas posições, e isso, quando eles se desfazem, os investidores se desfazem dessas posições, isso acaba, né, eles vendem, né, o juro, vende a moeda, né, vende o ativo do país emergente, e isso acaba pressionando as moedas de emergência. Então é uma doideira, né, que acabou adicionando ao cenário de incerteza doméstica que a gente via aqui no Brasil, da nossa moeda que estava sendo pressionada. Gente, olha só essa ponte que eu fiz, hein? Nossa, nem imaginava que eu ia fazer essa ponte. Então, teve o quê? Teve essa pressão, né, do Banco Central Chinês e desse movimento que o Banco Central Chinês vinha fazendo de intervir no mercado e pressionar as moedas emergentes. Isso adicionou um cenário aqui no Brasil, que é um cenário de incerteza ainda fiscal. Então eu falei aqui do relatório de despesas e receitas, que foi publicado pelo Ministério da Fazenda, diminuiu um pouco, percepção de risco, mas pouco, ele continuou. Percepção de risco, assim, tem muito risco apressado, tem muito risco esperado e colocado ali, apressado na curva de juros do Brasil. Então o pessoal está esperando uma deterioração fiscal ainda grande. Então isso tudo está pesando tanto na curva de juros, na expectativa dos juros no futuro, enquanto a gente paga para ser financiado, e também na nossa moeda, que é um ativo. Eu sempre falo, né? A moeda, ela não é só uma variável macroeconômica, ela é um ativo financeiro. Então ela também acaba embutindo essa percepção de risco. Então, a gente teve ali a união dessa incerteza fiscal, incerteza política, made in Brazil na nossa moeda, e teve todo esse rolo, né, do Banco Central japonês, que acabou mexendo nas emergentes também. E aí a gente viu uma taxa de câmbio, né, a gente viu o nosso real, ficando nesse patamar depreciado de 5,60, 5,70 no último mês. E aí é o meu link, gente, que é pro Copom. O fator central dessa reunião do Copom foi o câmbio. E eles trouxeram e deixaram claro isso no comunicado, né? Então eles falaram, olha, a gente optou por manter a taxa de juros em 10,5%, mas a gente aumentou a cautela. Então a gente manteve os juros, mas aumentou a cautela. Por que a gente aumentou a cautela? Porque o cenário, o balanço de riscos, ele tá desequilibrado agora, né? Na reunião passada a gente não via esse desequilíbrio, eles não deixaram explícitos, não falaram desequilibrado, mas eles adicionaram fatores ao cenário de risco. E esses fatores foram a desancoragem persistente das expectativas e a questão da taxa de câmbio, né? E a questão, assim, que a percepção de risco, a percepção dos agentes econômicos sobre políticas econômicas no Brasil e fora do Brasil, que bate nos nossos ativos, principalmente a taxa de câmbio. E aí depois falaram de novo do fiscal e da percepção de risco batendo na taxa de câmbio, né? Então, são dois lados quase da mesma moeda, né? A gente tem... Por que essas expectativas estão desancoradas? Porque o pessoal acha que o preço do tomate vai subir em 2026? Não, porque eles acreditam que esse expansionismo fiscal atual vai continuar, ou seja, o governo vai continuar gastando além do que ele arrecada e além do que ele diz que ele vai, né, diante das regras fiscais, e isso vai manter a inflação acima da meta do Banco Central. Então isso é desancoragem. E como eu sempre falo, a inflação é uma profecia autorrealizável. Então, se as expectativas pioram, se todo mundo acha que a inflação vai subir, a inflação efetivamente sobe. E o Banco Central está de olho por que na inflação adiante? Porque a política monetária opera com defasagem. Ou seja, porque demora para os juros fazerem efeito na economia. Então o Banco Central está sempre olhando para frente. E, aliás, esse foi a primeira reunião que ele começou a falar de 2026, que a gente já está em praticamente agosto de 24, então ele está olhando o quê? Para quando a política monetária vai estar fazendo efeito. Então o horizonte relevante está até 2026. Então, gente, voltando, recapitulando, né? Moeda pressionada. Por quê? Por conta do fiscal, por conta de questões externas também. Então tem a questão aí do Japão, né? Tem a questão dos juros altos por mais tempo, que apesar do Fed ter trazido uma... super quarta falando aqui, gente. Apesar do Fed ter trazido um recado de que, provavelmente vai começar a reduzir os juros, essa redução vai ser gradual. Então, juros altos ainda por mais tempo em economias desenvolvidas, né? Você tem aí inflação acima, ainda preocupando na Europa, no Reino Unido. Então, ainda é um cenário incerto, externo, né? Então, o cenário externo incerto. Aí, dentro dele, a gente vê aí, né? Juros altos em países desenvolvidos, essa questão do Banco Central japonês, mas o doméstico falando mais alto.
E o doméstico foi mais alto por meio do fiscal. E o fiscal bate aonde? Bate na taxa de câmbio, bate nas expectativas, né? E isso bate aonde? Isso bate na inflação. Que bate aonde? No controle da inflação pelo Banco Central, né? Então o Banco Central ele trouxe esses riscos adicionais para o seu balanço de riscos de fato, colocou aí colocou essa maior cautela. E aí no final do comunicado ele disse, né? A gente, olhando para frente, a gente entende, né, que enfim, a política monetária deve seguir vigilante, etc. Mas eles falam aí, necessidade de maior vigilância e ainda maior cautela, né? Então, duas adições importantes, né? Um acompanhamento diligente e maior cautela. Então, juros mantidos, mas cautela aumentada. O que isso significa? Que pode ser sim que o Banco Central tenha que voltar a subir os juros. E aí, minha leitura aqui, de que, diante do cenário e desse comunicado, tem muito em jogo, assim, a taxa de câmbio coloca muito em jogo. Se a taxa de câmbio até a próxima reunião do Copom se mantiver nesse valor, nesse patamar pressionado de 5,60, 5,70, 5,80 e não voltar para um valor um pouco menos pressionado, mesmo que ainda longe do estrutural de 5,20, se ele estiver ali entre 5,30 e 5,40, beleza, pode ser os juros em 10,5, pode segurar. Já se a taxa de câmbio ficar e se mantiver nesse 5,80, isso já impacta a expectativa, isso impacta a inflação em si, né? E isso pode obrigar o Banco Central a voltar a subir os juros adiante. E aí, para completar, né, eu já dei uma palhinha aqui do FONC. O FONC, ele manteve as taxas de juros também em 5,5% por lá. O comunicado, ele veio um comunicado mais leve, mais dove, né? Porque falou ali, o mercado de trabalho tá se reequilibrando, né? A gente vê na verdade foi um comunicado mais rock, né? Eu falei besteira aqui, foi um comunicado relativamente mais rock. Porque ele fala que, de fato, o mercado o balanço de riscos tá se equilibrando, tá? Então o mercado de trabalho tá aqui voltando ao normal, a inflação corrente tá melhorando, porém a gente ainda não vê, né? Eles não compraram um primeiro corte, né? Então, no comunicado, não compraram o primeiro corte, então até foi lido um pouco mais duro, um pouco mais rock. Não compraram, podiam ter comprado, não compraram o primeiro corte em setembro, na próxima reunião. Só que aí veio o Powell, né, na coletiva, ele trouxe uma visão bem mais tranquila. A gente chegou a discutir corte de juros, né, nessa reunião, não foi nessa, mas provável que seja na próxima. Então, foi um recado, né, então enquanto o comunicado veio de neutro para rock, a fala do Powell na coletiva foi muito mais dove. Então é isso aí, os investidores já esperando, né? Isso já estava precificado, né? Quer dizer, apressado, né? Na curva, lá nos Estados Unidos. Então já tinha os investidores já estavam esperando o primeiro corte em setembro, mas isso deve alimentar aí expectativas de mais cortes, mais cortes nesse ano. Acho que aí é colocar o carro na frente dos bois, é se empolgar demais. A inflação, ela tá mais controlada de fato, mas ela já chegou a estar mais controlada no começo desse ano e voltou a subir, por exemplo. Então, acho que às vezes o Powell, ele fala demais, ele se empolga, né? E o mercado empolga com ele, né? Os investidores. Mas acredito que a cautela vai continuar. E que o Banco Central deve, porque a gente tem que lembrar que não é só o Powell, né? Tem todos os outros dirigentes. Por isso que o comunicado, ele vem mais equilibrado e a fala do Powell sempre dá uma desequilibrada. Mas acaba que, né, que as decisões vão mais em linha com os comunicados que com a fala do presidente. Então, deve ser aí um corte em setembro. Talvez uma, né, pulada de reunião skip de novembro, porque tem eleição. O Fed é esperto o suficiente para não se meter com corte de juros em eleição, para depois falarem que teve influência política, sei lá o quê. Voltar a cortar em dezembro e terminar aí nos 5%, porque ainda é muito alto, né? Mas, enfim, é isso, esse tom, né? De um lado de cautela e do outro de não cautela. Então a gente chega o quê? Chega no neutro. Então é isso, gente. 3 assuntos em 14 minutos no TerraçoCast. Você abriu esse podcast para saber sobre o juro brasileiro e de quebra ficou sabendo sobre o juro americano e até mesmo o juro japonês. Coincidência ou não, tudo isso trouxe influências para diversas coisas que aconteceram nos dias em seguida. O juro japonês acabou trazendo uma avalanche de impactos que desde 2 de agosto, sexta-feira, até hoje, 5 de agosto, segunda-feira, quando essa ancoragem está sendo realizada, já foi responsável pela perda de trilhões de dólares, isso mesmo, trilhões, nos mercados americanos e também ao redor do mundo.
bolsas asiáticas tiveram nessa segunda-feira o pior dia desde 1987 no caso do Japão e o pior dia desde 1976 no caso de Taiwan. Sem spoilers, mas o próximo episódio terá esse tema como principal. Sobre os juros no Brasil, a manutenção unânime traz a continuidade do Banco Central, por aqui, de manter em pé a sua credibilidade, às vésperas de uma mudança de presidência que tem sido encarada como uma verdadeira roleta. Em Lula 1 e 2, não havia nada nas leis e o Banco Central era respeitado em suas decisões. No período Dilma, tivemos interferência direta da política nas decisões sobre os juros, e de Temer em diante, em termos de comunicação e legislação, nossa autoridade monetária ganhou maior autonomia. Essa decisão recente, de manutenção agora, tem como base a instabilidade forte que vem lá de fora, e com o câmbio sendo o fator primordial. Câmbio este que, daquela reunião para cá, continuou subindo e chegou a superar assustadores R$ 5,80. O tal do pass-through, que é a passagem da desvalorização cambial para a inflação através dos insumos importados da economia, não deve ser pequeno. E fiscal, vocês já sabem, a cada 1 minuto de fala sobre responsabilidade fiscal, temos 1 hora de repetição de ideias fracassadas e que moem dinheiro. Inclusive, por falar em ideias fracassadas, no dia de hoje tivemos a publicação da medida provisória 1249, que coloca em operação o Mover, aquele programa que, com financiamento de taxação de blusinhas e bugigangas, vai ajudar aquele setor que só recebeu ajuda nos últimos 70 anos e segue pouquíssimo competitivo, o setor automotivo. Câmbio mais e mais desvalorizado, fiscal complicado. Será que vem aumento de juros por aí? Discussão complexa, principalmente pelo que veio depois, e entrará, reforçamos, como assunto principal do próximo episódio. Já o FONC, a reunião de decisão de juros do Banco Central Americano, seguiu a mesma toada dos últimos tempos. Na reunião que fez completar 1 ano de Fed Funds Rate, no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano, o Fed sinalizou que ainda não tem condições de cortar, exceto pelo riso do Powell, que lembrou um pouco o que aconteceu entre novembro e dezembro do ano passado, na última super quarta de 2023. Vale a pena voltar e ouvir aquele episódio para você saber do que se trata essa alegria do Powell. No Tio Sam, o juro é daí para baixo. Terceira vez e paro. Ouçam o próximo episódio para vocês entenderem como é que as coisas devem se movimentar por aqui, dada essa influência de fora. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com um boletim internacional. Xi Jinping e a reescrita do modelo chinês de crescimento. E qual que é Então vamos lá, o Caio me passou esse artigo, um artigo da Bloomberg que discute, essa estratégia do Xi Jinping para estimular, aumentar o crescimento da economia chinesa, e o foco dele é basicamente em tecnologia, A estratégia do Xi Jinping é forçar investimentos principalmente em carros elétricos e em tecnologia sustentável, com relação à tecnologia verde, tecnologia que é a tecnologia que deve vencer no futuro. Acho que tem uma preocupação global com relação ao meio ambiente, com relação às mudanças climáticas. Então o Xi Jinping está investindo muito em tecnologia, principalmente nessa tecnologia de substituição da matriz energética, principalmente focando em carros elétricos. E é uma estratégia tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Existe uma estratégia aí mais de longo prazo, digamos, de você focar os investimentos da economia chinesa nesses investimentos aí de maior valor agregado, de uma maior estratégia, de maior, inclusive, de importância geopolítica. A tecnologia, a gente sabe hoje que tem uma
uma função não só econômica, mas também uma função de dominação geopolítica, né? Você domina a tecnologia, você tem aí um poder grande sobre o mundo de uma maneira assim mais geral. Então tem essa estratégia de investimento em tecnologia de longo prazo, né, estratégico da China, mas também como uma forma de você estimular a economia que, como eu falei, está patinando no curto prazo. Então, o Xi Jinping está focando tanto no curto quanto no longo prazo. E já tem, né, alguns resultados para mostrar, né? A gente viu, por exemplo, essa estratégia nesse ano já mostrou um aumento de 30% no financiamento de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas e sustentáveis. Então, desde o ano passado, o Xi Jinping já aumentou 30% o financiamento para esse tipo de indústria. Já distribuiu, né, já alocou mais de 50 bilhões de yuans, né, que dá cerca de 7 bilhões de dólares, para subsídios de empresas de veículos elétricos e também de energia solar. Então, um investimento grande aí para subsidiar esse tipo de empresa. Isso já gerou um crescimento de 25% na produção de carros elétricos, né, com mais de 500 mil unidades produzidas no último trimestre. Então, esse investimento, como eu falei, né, tem uma estratégia de longo prazo e uma estratégia de curto prazo. Então, já aumentou em 25% a produção de carros elétricos, e a China já se tornou também o líder global em números de patentes registradas em tecnologia de energia solar e baterias de alta capacidade, com um aumento de 40% nas patentes registradas em relação ao ano anterior. Então, a gente vê que é uma estratégia aí, bastante interessante. O que eu acho isso da economia chinesa, eu acho que é sempre uma coisa que a gente deve olhar, né? A forma como eles têm, né? Desde a época lá do comunismo, né? Que você tinha, do comunismo que eu digo, né? Mais clássico, na época do Mao e tal, né? Porque a China ainda tem o Partido Comunista, mas é um comunismo que a gente chama, né, de comunismo de mercado, já virou talvez mais capitalista do que os capitalistas. Não vou entrar nessa polêmica, mas enfim, desde a época lá do Mao, né, que a China, os países comunistas tinham, né, esse planejamento estatal de longo prazo, e a China carrega essa tradição, né, de você planejar a sua economia. O que você quer para os próximos 5, para os próximos 10 anos? Eu acho que isso falta bastante, né, principalmente aqui, né, no Brasil, nos nossos países latino-americanos, né, de você ter uma estratégia não só do que você, né, os países, né, o que cada governo quer fazer nos próximos 4, 5 anos, né, que é o mandato, né, a gente pensa em mandato de 4 anos, ou no máximo a pessoa vai ser reeleita e tal, e a gente acaba tendo pouco planejamento de longo prazo, né, e a China costuma fazer isso muito bem. Então eles têm essa estratégia aí de dominar as tecnologias limpas, e isso já está dando resultado, como comentando aqui com vocês agora, mas também é um resultado que eles estão buscando aí para o futuro. Então eu acho isso bastante interessante. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês no Terraço Cast dessa semana. Reduzindo a uma grande ideia, o que a China tenta fazer nesse momento é inverter o motor de crescimento. Nas últimas décadas, até a pandemia, o foco foi em ser a fábrica do mundo, importar muito de commodities e ampliar infraestrutura interna, colocando a potência asiática conectada com o resto do mundo, né? Até esse ponto que a Renata disse, né? É um comunismo, mas é um comunismo até mais capitalista do que muitos capitalistas. No final das contas, é verdade. Existem países capitalistas do mundo que trazem mais barreiras comerciais externas do que a China, que é comunista. Enfim, né? Mais assunto para outro momento. Com as grandes movimentações de reshoring e também buscando reduzir a enorme dependência de importação de petróleo que o país tem, a ideia agora é buscar consumo mais interno e focar mais em energia verde. Isso impacta grandes players de commodities como o Brasil, porque tal inversão pode significar uma menor pressão de demanda sobre esses itens que tanto somos acostumados a comercializar com o resto do mundo, né? Existe uma grande expectativa, inclusive a The Economist fez um levantamento recente de que a China passou 2023 basicamente inteira e uma parte de 2024 fazendo um estoque regulador interno de diversas commodities. Se isso aconteceu,
talvez isso signifique que haverá um impacto menor sobre essas commodities nos próximos períodos. Ou seja, aquela velha história de ver soja a R$200 a saca, de ver o minério de ferro bastante elevado e tudo mais, talvez não seja tão fácil assim. Petróleo, outra história, porque a China continua bastante dependente do petróleo. É um dos países que mais tem importações líquidas no mundo. Enfim, com uma classe média que aumentou na casa das centenas de milhões de pessoas e com uma restrição razoável interna de consumo e investimentos, quem sabe o foco de olhar para dentro para buscar meios novos de seguir crescendo realmente funcione. Isso parece menos sustentável para o futuro do que o crescimento via infraestrutura e fabricação de tudo no mundo, mas não deixa de ser uma maneira de realmente promover crescimento. Basta não perderem a mão achando que existe um moto perpétuo, tal qual aconteceu aqui no Brasil entre o pós-crise de 2008 e a maior crise da história do país, que vimos acontecer no biênio de 2015 e 2016. Crise essa que, de tempos em tempos, alguns com memória seletivamente fraca e cega dão a entender que sequer aconteceu. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, o número de tragédias ambientais que superam $1 bilhão nos Estados Unidos em prejuízos está chamando a atenção e esgotando recursos de resgate. O que isso sinaliza para o resto do mundo? Olha, Caio, o que acontece é o seguinte. A Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos, que funciona como uma defesa civil, está ultimamente muito sobrecarregada com os vários grandes desastres que vão se acumulando. Para você ter uma ideia, uma tempestade que ocorre uma vez a cada 200 anos despejou 28 centímetros de água em 4 horas em uma cidade de Massachusetts, em setembro. E isso destruiu bueiros, criou buracos que engoliu carros, enfim, foi um baita desastre. E os danos à infraestrutura nessa cidade ultrapassaram $24 milhões. Mas o governo federal se negou a conceder, o reembolso para consertar tudo isso. E fica cada vez mais difícil que os desastres que acontecem sejam classificados como grandes desastres, o que faria com que a Agência Federal de Gestão de Emergências, eu vou chamar de FEMA aqui, porque é a sigla em inglês, faz com que essa agência repasse a verba para a reconstrução das cidades, por conta dos estragos. À medida que os estragos não são classificados como grandes desastres, os estados recebem menos repasse, Então, a gente vê que essa agência tem ficado muito sobrecarregada com um número recorde de catástrofes de bilhões de dólares e uma missão que foi expandida, para cobrir o Covid-19 e a crise de assistência aos imigrantes. Então, existe um processo de orçamento federal que corre o risco de deixar o seu fundo de ajuda primária secar pelo segundo ano consecutivo. Então, o que a gente tem visto ultimamente é que o presidente Joe Biden declarou 71 grandes desastres no ano passado, o maior número desde o início da pandemia. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional se negou a conceder, negou, na verdade, 14 solicitações, que foi o maior número desde 2016. A FEMA disse que os danos dessa cidade que eu comentei lá no início, de Massachusetts, não foram de tal gravidade e magnitude a ponto de justificar uma designação de assistência pública. Nesse ano, agora, de 2024, os Estados Unidos foram atingidos por 15 desastres climáticos e meteorológicos, cada um custando pelo menos $1 bilhão
de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional americana. Houve um recorde de 28 tempestades bilionárias no ano passado. O número de desastres que a FEMA gerenciou ativamente durante o pico da última temporada de furacões mais que dobrou para 71 em 2016, de acordo com os dados, né, do governo. Depois de 2017, a sua implantação diária saltou para cerca de 7.100 trabalhadores de cerca de 3.300 que era antes, né? Então, a agência como se fosse a Defesa Civil, né, tem estado cerca de 6.000 trabalhadores a menos das metas necessárias. Então, é uma situação bem complicada, assim, a gente vê que é necessário bastante grana para recuperar os danos causados por esses acidentes, e a gente vê uma agência de defesa civil muito sobrecarregada. Isso significa orçamento público, né? Então, a FEMA disse que vem trabalhando com a administração e o Congresso para garantir que haja financiamento suficiente disponível. Se isso não acontecer, assim, não tem para onde fugir, né? Precisa reconstruir, as pessoas precisam voltar às atividades, né? As vidas precisam ser salvas. Então, é uma situação bastante delicada, embora a ajuda federal seja frequentemente direcionada para ajudar as comunidades após esses grandes desastres. É necessário repensar aí esse orçamento, porque alguém precisa financiar isso, esse custo vem de algum lugar e a FEMA não pode ser tudo para todas as pessoas, né? Ao mesmo tempo que precisa reconstruir as cidades, salvar as pessoas, é preciso ter um gerenciamento de orçamento, então é uma situação bastante delicada e é um grande desafio para quem gere esse aspecto. Enfim, é uma situação bastante delicada aí que a gente precisa estar de olho, principalmente em se tratando de eleições americanas, o que o próximo gestor vai dizer sobre esse ponto, né? Porque os Estados Unidos frequentemente é assolado por essas questões climáticas, é algo frequente, algo que ele já põe ali no orçamento, então precisamos acompanhar. A maior sinalização disso aqui é que, no fim das contas, aquela história de que se não fizermos tais mudanças, o meio ambiente irá se rebelar, é passado. Já estamos vivendo as consequências do clima instável nesse exato momento. Há alguns anos, na verdade. Isso afeta muito o mercado de seguros, o meio como produzimos alimentos e até mesmo o orçamento público que busca aliviar tudo isso. Pensa bem, a maior economia do planeta está vendo esgotar o seu orçamento focado em lidar com tragédias. O que sobra para um país que sequer sabe como vai fechar as contas do ano e segue inventando moda, quer dizer, resgatando moda? Ah, e uma curiosidade interessante. Se você ouviu o FEMA, que a Fernanda disse, e pensou, isso me lembra alguma coisa? Sim, essa é aquela entidade que aparece no filme dos Simpsons que lá em 2007 alertou de uma maneira bem humorada sobre como os danos seriam enormes se nada fosse feito. Pois é, mais uma que os Simpsons previram. Evidências anedóticas nostradâmicas à parte, a grande sacada aqui é pensar que todos nós precisamos pensar de modo contínuo em como lidar com as mudanças que já estão em curso. Lembrem-se que o Rio Grande do Sul, que passou por uma enorme tragédia entre abril e maio de 2024, segue se recuperando daquela situação até agora. E outro lembrete importante, essa tragédia pode ter sido a maior, mas não foi a única, porque no segundo semestre de 2023 já tinha acontecido algo parecido. Precisamos acordar para o triste fato de que lidamos hoje com um mundo já sob consequências das atitudes preventivas não tomadas. Como fazer para que as próximas tragédias, que infelizmente já estão no preço, como dizem no mercado, sejam menos danosas do que as que vimos até então? Os Estados Unidos parecem não saber a resposta. Será que a gente vai descobrir por aqui ou vamos seguir ano após ano nos consternando com tragédias do tipo, sem saber como minimamente direcionar o alívio do que virá? Muitas perguntas e poucas respostas. Só não percam de vista que essas respostas são tão urgentes para as próximas ocasiões quanto para dar resposta a quem está até agora passando por um apuro imenso pelas que aconteceram recentemente.
Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 439 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Como diria a Rê, chega de juros e inflação, pelo amor de Deus. E a gente se fala e se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata. Era isso que a gente tinha para comentar com vocês, né? Economia da China. Semana que vem eu volto com mais análise e mais informação para vocês aqui no Boletim Internacional do Terraço Cast, tá bom? Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda. Obrigada, Caio, meninas, por mais um episódio. É um prazer estar aqui com vocês todas as semanas. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá em todas as redes sociais como @sigafefa. Valeu. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.